pode ser a última chance para os times do Pará na Série B, esse jogo de hoje, né? E pode ser o momento para os times do Goiás aí arrancarem na tabela, né? Rivalidade Goiás-Pará chegando muito firme nesse sabadão. Já tivemos 2 jogos na 27ª rodada da Série B que já mudaram muita coisa no acesso e também na zona do rebaixamento, tá? E nesse vídeo aqui a gente vai falar de 4 jogos que rolam nesse sabadão: Goiás e Paysandu, Remo e Atlético Goianiense. Vão ser os focos desse vídeo, mas a gente vai falar também sobre Avaí, Ferroviária, Amazonas e Volta Redonda, que eles podem mudar, mas a gente vai focar nos clássicos interestaduais, né? Pará e Goiás, mais uma vez se enfrentando. Eu me chamo Diogo Cunha, se você não me conhece, é um prazer que você esteja aqui no canal. Vamos falar primeiro sobre Goiás e Paysandu, jogo no Railé Pinheiro, na Serrinha, às 16 horas, tá? Então Goiás e Paysandu vão se enfrentar. É ali, vice-líder contra o Lanterna da Série B. Parece ser um jogo tranquilo, né? Teoricamente, olhando assim a tabela, mas não. O Paysandu trocou de treinador, tá aí com um ânimo um pouco diferente, e o Goiás vem numa má fase que, meu irmão, tá durando pra ir embora. E além da má fase do Goiás, cara, ele tá com 7 jogadores suspensos. Vamos lá. Anselmo Ramon, Marcão e Benítez foram expulsos naquela confusão no final do jogo contra o Curitiba. Então esses 3 estão fora. O Anselmo Ramon, talvez o principal jogador do time, né? Thiago Rodrigues, Lovati e o Gonzalo Freitas, né? O Gonzalo Freitas, que é reserva, mas entrou no segundo tempo contra o Curitiba, e o Wellington Rato, todos eles tomaram o 3º cartão amarelo e estão suspensos. Da equipe que enfrentou o Curitiba, cara, o Thiago Rodrigues, o Lovati, o Marcão, o Anselmo Ramon, o Wellington Rato, nenhum deles joga. Então todos os titulares, todos eles estão fora. E o Wellington Matheus também não deve jogar, mas aí deve ser por opção técnica mesmo do Wagner Mancini, que deve tirar o Wellington Matheus, tá? A situação do Goiás na tabela é a seguinte: isso aqui é briga pelo título pro Goiás, né? O Goiás pode assumir a liderança neste sábado. Se vencer, ele passa o Curitiba de novo e aí vai secar o Curitiba amanhã. Agora, se o Goiás perde esse jogo, ele pode ser ultrapassado pelo Criciúma e cair para a 3ª posição e ficar ali a 4 pontos de uma Chapecoense que ainda joga e pode ficar a 1 ponto da Chape e a 2 pontos do Novo Horizontino, que já venceu nessa rodada, tá? Então a situação do Goiás pode ficar bastante complicada se ele não conseguir vencer o Paysandu nessa rodada. Já pro Paysandu, cara, a rodada tem sido boa, tá? A rodada tem ajudado. O Botafogo já empatou e o Atlético já perdeu. Então, pro Paysandu vencer esse jogo, né, colocar ali 25 pontos na tabela, ele ficaria a 4 pontos do próprio Botafogo, tá? Então começaria ali a colar um pouco mais para sair da zona do rebaixamento. Seria um milagre? Seria, mas o Paysandu tem que fazer um jogo de cada vez, né? A última vez que o Paysandu venceu um jogo fora de casa, cara, foi naquele 5-2 histórico contra o Curitiba, 19 de junho. Olha quanto tempo faz que o Paysandu não vence um jogo fora de casa. Faz muito tempo. E pro Paysandu, cara, não importa que é contra o vice-líder, não importa que é fora de casa, não importa mais nada, não importa mais o contexto de jogo nenhum. Pro Paysandu só serve vitória daqui pra frente. O time tem que somar muitos pontos e não pode deixar um jogo desse pra trás. Qualquer jogo é importante pro Paysandu. O retrospecto histórico entre Goiás e Paysandu, times que decidiram esse ano na Copa Verde, né? E o Paysandu levou a melhor. Mas eles têm ali 27 jogos entre eles na história, com 12 vitórias do Goiás, 11 empates e só 4 vitórias do Paysandu. Então o Goiás leva ampla vantagem. Em jogos de Série B, o Paysandu nunca venceu o Goiás, tá? Foram 10 jogos com 5 vitórias do Goiás e 5 empates. Então aí um tabu pro Paysandu tentar quebrar aí, porque nunca venceu o Goiás em jogos de Série B. A última vez que alguém venceu o confronto foi aqui em 2023, que o Goiás venceu o Paysandu pela Copa Verde 2023. E a última vez que o Paysandu venceu o Goiás, cara, a gente tem que voltar um pouquinho pra trás, ó. Foi aqui, ó. Em 2005, 1-0 no Brasileirão da Série A em 2005, tá? De lá pra cá, o Paysandu não venceu o Goiás, tá? São aí 20 anos sem vencer o Goiás, então é um tabu dos grandes. E, cara, mesmo com os desfalques nesse jogo de hoje, cara, o Goiás, ele é o favorito, né? Ele joga dentro da sua casa, ele joga pro seu torcedor, ele tá no alto da tabela, tá brigando por título, enquanto o Paysandu tá muito desesperado, então o favorito é o Goiás. Porém, tá? O tanto de desfalques que o Goiás tem equilibra muito essa partida. Mas assim, nível alto de equilíbrio nessa partida com esse tanto de desfalques do Goiás. Quero ver como é que o Goiás vai praticamente com um time misto, né?
de tantos desfalques que tem. Mas o favorito é o Goiás, tá bom? Coloca aqui um placar pra esse jogo nos comentários aqui. E se você vai a algum jogo da Série B hoje, cara, vai no Instagram, segue o Torcedorismo e marca a gente na festa direto do estádio. Eu vou repostar todos os torcedores que marcarem o Torcedorismo lá no nosso Instagram oficial. Então segue o Instagram, o link está na descrição do vídeo, mas é esse Instagram que tá passando na sua tela aqui também, torcedorismo.yt. Segue a gente lá e marca a gente, beleza? Pode ser a última chance para os times do Pará na Série B, esse jogo de hoje, né? E pode ser o momento para os times do Goiás aí arrancarem na tabela, né? Rivalidade Goiás-Pará chegando muito firme nesse sabadão, porque agora a gente tem de novo um jogo entre eles, Remo e Atlético Goianiense. Os dois vão se enfrentar no Baenão. Esse jogo aí é muito importante na briga pelo acesso pro Remo. Esse jogo vai ser às 8h30 da noite. Vamos ter live quando esse jogo terminar, então se inscreve aqui no canal, não dá mole e ativa o sininho para ser notificado quando a live pós-jogo começar, tá? Um jogo muito importante pro Remo, a torcida sabe disso, a volta ao Baenão. Pra você ter uma noção, cara, no mesmo dia que a venda de ingressos abriu, a torcida do Remo esgotou tudo, meu irmão, a carga inteira, acho que foram 16 mil ingressos, se eu não me engano, tudo se esvaiu em 4 horas, meu irmão. A torcida do Remo, Fenômeno Azul, tá do lado do seu time. Mudou um pouquinho, né, a situação do Remo, né? O Remo brigava antes da rodada começar para tentar chegar no G4, né? Mas eu vou mostrar para você o que mudou, tá? O Novo Horizontino venceu ontem, então o fato do Novo Horizontino ter vencido colocou o Novo Horizontino no G4 e o Remo, com isso, não pode mais entrar no G4 da Série B. Mas se ele vencer, ele ainda pode terminar na 5ª posição. Muito importante que o Remo vença nessa partida, tá? Muito importante porque ele permanece na briga pelo acesso. Então, apesar de não conseguir voltar ao G4 no dia de hoje, ele pode terminar o dia de hoje na 5ª posição e jogar a pressão para Chapecoense e Atlético Paranaense, que ainda joga, né? O Remo é um dos 3 times ali que tá muito forte, dos 3 times que está fora do G4, né? Que estão fora do G4, que tá muito forte na briga pelo acesso, é um dos favoritos ao acesso, mas tem tido dificuldade de vencer, né, nessa Série B. São só 9 vitórias em 26 jogos, porém um time que perde muito pouco, são só 5 derrotas, né? A gente sabe que o próprio Antônio Oliveira tá tendo uma dificuldade extrema de fazer esse time funcionar, apesar de todo o investimento. Fez muito treinamento de bola parada, né, ao longo dessa semana, né? E ele deve ir a campo com o Marcelo Rangel, Nathan Santos, Reinaldo Claus e Sávio, Caio Vinícius, Jaderson, né? Tem o Jaderson, o Regis deve ganhar uma vaga de titular aqui, Marrone, Pedro Rocha e o João Pedro, que eu gostei muito dessa contratação. O João Pedro começou bem, tá? Começou bem no Remo, tô gostando do futebol dele. Então ele vai manter a base dos últimos jogos, mas vai testar o Regis ali no meio de campo para dar um pouco mais de criatividade, né? O Atlético Goianiense, cara, é um time que nesse momento não briga por acesso e tá a uma distância segura da zona do rebaixamento. São 8 pontos, né? Então pro Atlético Goianiense, cara, vencer é chegar mais perto ali de escapar do rebaixamento. Só que para você ter uma ideia de como tá doida essa Série B, o Atlético Goianiense vencendo, ele fecha com 38 pontos e o Remo se mantém com 39. Por isso que essa é uma das últimas chances do Remo na Série B. Se ele perder esse jogo, não vai subir mais, tá? Se perder esse jogo para o Atlético Goianiense, não sobe mais. O Atlético tá com um desfalque, né? O Robert tá fora desse jogo, né? A meia Robert tá fora desse jogo. Ele tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. É a única baixa do time em relação à suspensão, tá? E também o Atlético Goianiense não tá com muitas lesões. Então o Rafael Lacerda, técnico do Atlético, teve ali uma certa tranquilidade para escalar, né? Para tentar descobrir somente o substituto do Regis. O Cauã Rodrigues deve ser o escolhido, né? O retrospecto histórico entre esses dois clubes, esses dois times, cara, aponta ali, ó, são 5 jogos na história com uma vitória do Atlético, 3 do Remo e um empate. Então o Remo leva ampla vantagem. Em jogos de Série B foram 3 e todos ali, um pro Remo, um pro Atlético e um empatado. O último jogo entre eles no primeiro turno terminou empatado, né? Aquele jogo que o Remo tomou gol no finalzinho, Caio Vinícius acabou entregando a paçoca no finalzinho, mas antes disso eles tinham se enfrentado só em 1998, quando o Remo venceu por 3-2 na Série B daquela temporada. Então, é um confronto que tá voltando a acontecer agora nesse momento. Pra mim, o favorito é o Remo, tá? Nessa partida aqui, o favorito é o Remo. Voltando ao Baenão, vamos ver como é que o time, né, vai se portar no Baenão, que tem ali um clima um pouco mais de caldeirão, né?
O Remo tem tido muitas dificuldades em jogos dentro de casa de vencer os jogos, mas hoje tem um fator novo, tem um estádio novo. Então vamos ver se o Remo consegue vencer esse jogo. Para os outros jogos que nós temos hoje nesse sabadão, cara, pra gente passar sobre eles também, Avaí e Ferroviária é meio que uma disputa de meio de tabela, né? O Avaí tá ali com 36 pontos, a Ferroviária tá aqui com 31. O Avaí tem todo aquele problema de salários atrasados que a gente conhece. A Ferroviária tá 4 jogos sem vencer. E o Avaí na ressacada é onde ele tem feito seus resultados, né? Última vez que jogou, venceu o Goiás. Pra mim, o Avaí, ele é o favorito pra vencer essa partida diante da Ferroviária. E isso pode afundar a Ferroviária cada vez mais pra perto da zona do rebaixamento. Amazonas e Volta Redonda, cara, é jogo de vida ou morte, é jogo confronto direto. Quem vencer ali pode sair da zona do rebaixamento. Na verdade, Volta Redonda pode sair da zona do rebaixamento, né? Se ele vencer, ele passa o Botafogo, mas aí depois vai ter que torcer por um tropeço do América. Então, um jogo importantíssimo para os dois. O Amazonas vencendo, corta para 2 pontos ali a distância do Botafogo. Cara, eu vou falar pra vocês, cara, que eu tô achando Volta Redonda jogando melhor do que o Amazonas. É um jogo de poucos gols, mas pra mim Volta Redonda é o favorito. Coloca os seus favoritos, porque agora, meu irmão, a gente vai aqui pras nossas apostas na KTO. Pra quem não tá ligado, cara, a KTO patrocina o Torcedorismo, casa de apostas muito séria. O link pra você fazer a sua conta na KTO está nos comentários. Porque, cara, hoje a gente vai fazer uma aposta no vídeo de mais tarde. A gente vai fazer uma aposta com uma chance extra de R$50. Então não deixa, já vai fazendo a sua conta na KTO no link aqui embaixo pra pegar as promoções, tá? Mas hoje a gente vai fazer uma aposta na Série B, nesse vídeo aqui. Temos os 4 jogos de hoje. Cara, eu vou falar pra vocês, tô com muito medo desse jogo entre Goiás e Paysandu aqui. O Goiás muito desfalcado. Então eu vou no Remo, tá? Vou seco no Remo. E nesse jogo aqui de Goiás e Paysandu, apesar de eu achar o Goiás o favorito para essa partida, eu vou botar ali uma chance dupla do Paysandu, tá? No nosso bilhete. Pelos desfalques, acho que o Paysandu pode pelo menos empatar esse jogo, tá? E a odd tá muito boa para um empate do Paysandu. A nossa dupla na Série B ficou 5,43. Eu vou colocar R$5 aqui, voltando 27. Então, vou fazer a nossa apostinha do dia. Faz a sua conta no link que está na descrição para pegar as promoções da KTO junto comigo, mas só se você for maior de 18 anos. E, cara, aposta sempre com responsabilidade, não dá mole quanto a isso, não gaste dinheiro que você não pode com aposta, beleza? Se inscreve no canal para acompanhar a live de mais tarde junto comigo, eu te espero lá, tamo junto, valeu e falou!